Oi, gente! Estamos ao vivo, online. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos à live interna sobre o Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio, o SAIP. Esse evento online é uma iniciativa do Gabinete, aqui representado pela presidente Larissa Peixoto, pelo coordenador-geral da Coordenação Nacional de Licenciamento Ambiental, Roberto Stanchi, pelo coordenador substituto da CNL, Alexandre Cavalcante, e por mim, Marina Sabione, da Assessoria de Comunicação. Com o desenvolvimento do SAIP, e infelizmente em razão do distanciamento social que não nos permitiu discussões presenciais com todas as superintendências, optamos por apresentar de forma ampla a todos do IPHAN, por meio dessa videoconferência, o atual estágio de trabalho desenvolvido pela CNL e pelos departamentos do IPHAN, com a participação de algumas superintendências. Então, a gente espera que esse momento seja de integração, de uma melhor compreensão sobre o sistema, além de uma oportunidade de sanar dúvidas sobre o seu funcionamento e sobre a importância que ele terá para o desenvolvimento do trabalho de todo o IPHAN. Eu vou explicar rapidamente a forma como nós planejamos esse momento. Teremos uma fala inicial da presidente Larissa Peixoto, depois uma fala mais técnica do Roberto, explicando o SAIP, e em seguida o Alexandre Cavalcante fará uma demonstração do sistema. Durante a live, o chat do YouTube estará aberto para que todos possam fazer perguntas. A equipe da comunicação interna, que está a postos aí durante toda a live, vai selecionar algumas perguntas para que o Roberto e o Alexandre possam responder. Caso sua pergunta não seja respondida durante a apresentação e nem seja uma das selecionadas, nós criamos um e-mail, que é o duvidasaipe@ifan.gov.br. A equipe de comunicação interna vai colocar o endereço de e-mail no chat de tempos em tempos, para lembrar todo mundo. O endereço de e-mail também está escrito no convite que todos receberam por e-mail. E a CNL possui responsáveis na equipe por essa caixa de e-mail e vai responder as questões enviadas por lá também. É importante informar também que essa live está sendo gravada, como foi pedido, e será disponibilizada posteriormente a todos do IPHAN. Então, dito isso, passo então a palavra à presidente do IPHAN, Larissa Peixoto, que fará suas considerações. Boa live a todos. Bom dia, pessoal. Obrigada, Marina, pela gentileza aí, pela condução desse momento tão especial para a gente. Quero cumprimentar aqui Roberto Stanchi, coordenador geral de licenciamento, o Alexandre também, do CNL. Muito obrigada pela participação, a você, Marina, ao Mário também, que tanto nos auxilia aqui no gabinete, na assessoria de comunicação, e cumprimentar todos os servidores que nos acompanham de forma virtual. Como a Marina disse, esse encontro foi marcado para a gente poder apresentar de forma ampla a todos o trabalho já desenvolvido por meio do CNL, as diretorias do IPHAN, e o qual contou também com a participação de muitas superintendências. Não tem como deixar de agradecer esse grande esforço. O SAIP é produto de uma recomendação da CGU, de um órgão de controle da Controladoria Geral da União, onde ela coloca, desde 2017, onde ela traz uma recomendação para o IPHAN. Ela constata que a gestão inadequada das informações sobre o licenciamento ambiental pelas superintendências do IPHAN. E aí ela traz a recomendação de, a partir da interação entre as áreas técnicas, elaborar e adotar medidas que visem integrar as superintendências e o IPHAN-SED, buscando garantir o controle dos prazos, a qualidade, o monitoramento dos processos de licenciamento abertos nas unidades descentralizadas. Então, desde 2017, a gente vem sendo cobrado pela CGU o atendimento a essa recomendação, e esse ano, felizmente, a gente conseguiu evoluir com esse sistema, porque era um desafio para o IPHAN, onde nós pudemos contar com o apoio de todas as áreas, de todos os departamentos, o apoio, o esforço. Foi muito importante a participação, a contribuição, a colaboração de todos os departamentos e algumas superintendências. Então, eu venho aqui, primeiramente, agradecer, parabenizar pelo belíssimo trabalho. Esse sistema é uma conquista do IPHAN como um todo, porque ele vai trazer uma série de benefícios. Ele traz a padronização dos processos, ele traz um maior cumprimento e controle dos prazos, mais segurança jurídica para os próprios técnicos do IPHAN.
Nós, servidores, né, valorizamos muito a questão da nossa segurança na hora de assinar os documentos, assinar processo, então eu acho que é mais segurança para os servidores atuarem na instituição, mais transparência, mais celeridade, mais redução no tempo de análise investido por cada servidor, para que o servidor possa utilizar parte do seu dia criando soluções para outros gargalos do IPHAN. Eu acho que a gente passa, com o desenvolvimento do SAIP, para uma próxima fase, onde o servidor, onde as áreas que hoje estão sobrecarregadas com um grande número de processos, vão ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma para poder pensar e discutir gargalos, outros gargalos que envolvem o patrimônio cultural brasileiro. Então, é uma grande entrega, é um momento muito importante para a gente. O Raimundo, o auditor do IPHAN, também deve estar muito feliz com a consecução desses trabalhos, com o desenvolvimento do SAIP. E nós só temos a agradecer a todos pelo envolvimento e parabéns à equipe que fez um trabalho brilhante. Desejo uma excelente live, onde vocês vão conhecer os pontos do ponto a ponto, esse sistema que foi muito bem trabalhado pela equipe, por todos os envolvidos. Foi um time muito grande, um time de muitas pessoas que gostam e desejam para o IPHAN o melhor. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Desejo um ótimo evento. Obrigada, presidente Larissa. Então, dando continuidade, passo agora a palavra ao coordenador-geral da Coordenação Nacional de Licenciamento Ambiental, CNL, Roberto Stanchi, que fará a apresentação técnica sobre o SAIP. Olha, tu vai falar primeiro. Isso. Não sei o que falar. Não, você... sou eu mesmo. Pode falar. Pode falar? Pode. Já, o PowerPoint já está na... Eu já vou virar ele aqui. Bom, boa tarde a todos. Vou tirar aqui para fazer a apresentação apenas. Inicialmente, agradeço a presença de todos os colegas do IPHAN nessa transmissão interna. Fui informado agora há pouco pela Marina e pelo Mário que nós estamos com uma participação bem grande aí de servidores da casa, o que demonstra o interesse por esse sistema, e como o tema do licenciamento também é um tema que tem sido objeto de muita procura pelos técnicos do IPHAN e de muita demanda da sociedade brasileira em relação a um dos serviços, dos diversos serviços prestados pelo IPHAN. A ideia, como a presidente falou, é apresentar o atual status do trabalho do sistema. Não poderia começar uma apresentação como essa. Meu PowerPoint já está disponível? Vou colocar aqui. Pode colocar, por favor. Não poderia começar de uma apresentação como essa sem agradecer algumas pessoas. Um sistema como esse, ele envolve, como a presidente disse, diversas áreas. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o trabalho, o esforço grande e o comprometimento de todas as diretorias envolvidas, mais especificamente do DEPAN, do DPI e do Centro Nacional da Arqueologia, o CNA, na pessoa dos seus diretores, evidentemente, também dos seus coordenadores gerais, que trabalharam todos, sem exceção, no desenvolvimento de critérios e regras para esse sistema. Mas como um sistema como esse nunca é de uma área só, o sistema, eu sempre brinco, o sistema não é da CNL, o sistema é do IPHAN. Ele envolveu muitas pessoas, mas eu gostaria, assim, de agradecer nominalmente a duas pessoas que integraram a CNL ao longo desse processo e que não estão mais aqui por motivos bons, que é a Daniela Maekawa, que foi requisitada para a presidência da República, e o Carlúcio Baima, que nos deixou para a iniciativa privada, mas que faço questão aqui de meu reconhecimento e de agradecer, uma contribuição muito relevante para o desenvolvimento do sistema. Então, dito isso, a ideia é a gente apresentar para o corpo técnico do IPHAN o atual status de desenvolvimento do sistema, apresentar as regras que foram criadas para que esse sistema pudesse ficar de pé
Essas regras, é preciso dizer, foram estabelecidas não pela CNL, a CNL é a espécie de condutora desse processo, mas as regras foram estabelecidas pelos departamentos, ou seja, todas as regras que constam no sistema que dizem respeito, por exemplo, aos bens tombados e valorados, foram definidas pelo DEPAN, em relação ao patrimônio arqueológico, pela equipe do CNA e material do DPI e assim por diante. Então, basicamente, eu vou seguir esse roteiro, vou explicar um pouco do contexto de desenvolvimento do sistema, quais são os requisitos e critérios adotados até agora, os ganhos institucionais e depois, mais ao final, o Alexandre vai fazer uma breve demonstração do sistema para os técnicos do IPHAN. Isso, né, eu vou falar. Uma segunda apresentação que eu queria fazer nominal, antes de me alongar aqui, que eu pulei, foi também para os representantes dos departamentos, que eram os pontos focais durante todo esse processo para a gente poder verificar o que o corpo técnico queria e fazer o diálogo com a empresa de desenvolvimento, com a CGTI. Então, nominalmente, eu queria agradecer muito, muito a participação do Mário Ferrari, do DEPAN, da Alana, do DPI, da Francine, do CNA, e do Alexandre, que era CNA, e a gente roubou, né, Alexandre? Que agora está aqui na CNL. E, por último, e não menos importante, da CGTI, que conseguiu amalgamar todas essas requisições aí, todas as necessidades que foram colocadas pelas áreas finalísticas na pessoa do Adriano, e conseguiu fazer com que esse sistema saísse do pensamento de todos nós, e agora a gente está na reta final aí para concretizar em breve esse lançamento. Então, dito isso, eu vou agradecendo a essas pessoas nominalmente, aos departamentos. Então a gente passa para contextualizar para o corpo técnico do IPHAN um pouco do desenvolvimento desse sistema. A primeira coisa que foi feita, e não poderia ser diferente, foi o mapeamento de processo, o mapeamento de requisitos, inicialmente executado antes mesmo da gente começar a desenvolver o sistema. Como eu disse, todos os departamentos tiveram representantes formalmente designados para que houvesse participação nas reuniões que aconteciam de 15 em 15, muitas vezes de semanais, muitas vezes com uma periodicidade, às vezes muito mais apertada, menos apertada, a depender do desenvolvimento do sistema. Mais do que isso, nós formalizamos 3 processos internos que têm todo o histórico de participação das áreas finalísticas. Então, temos os processos constituídos no SEI, com os critérios adotados e estabelecidos, com toda essa memória de desenvolvimento para CNA, para DEPAN e DPI, depois critérios para a discussão dos nossos termos de referência e reuniões contínuas, como eu disse, com todos os envolvidos e com todos os representantes. Qual é o desafio, para além da recomendação da CGU, para o IPHAN no licenciamento ambiental? E aí falo mais de perto aos colegas das superintendências, que têm uma demanda infinitamente superior que nós aqui da sede. O IPHAN é um país de dimensão continental, e a Política Nacional de Meio Ambiente possibilita uma autonomia para os estados licenciarem uma gama muito grande de empreendimentos. Contudo, esse desafio se torna ainda maior, haja vista que nós temos que ter o mesmo posicionamento técnico, procedimentos idênticos em todo o país. Então, para além de licenciar os empreendimentos no IBAMA, que não chegam a 100 por ano, e eu vou detalhar esses números daqui a pouco, nós licenciamos mais de 4.000 empreendimentos por ano nas superintendências do IPHAN. Grande parte disso, e aqui também ainda no contexto dos agradecimentos é realizado na Superintendência de São Paulo, que recebe anualmente, só São Paulo, mais de 1.000 empreendimentos, mais de 1.000 FCAs. Então, grande parte do que o IPHAN licencia é São Paulo. Por isso que quando a gente começou lá a discutir o desenvolvimento da instituição normativa, a gente usou São Paulo como base, porque a gente entendia que resolvendo São Paulo, o resto do Brasil, a gente conseguia
resolver por decorrência. Então, esse contexto é um contexto de desafio muito grande em função do número cada vez maior de empreendimentos e de processos de licenciamento que o IFAM licencia a partir da publicação da instrução normativa. E qual que é o desafio, para além do desafio quantitativo? O desafio técnico, de falar a mesma língua com uma política nacional consolidada, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que tem suas terminologias, que possui seus jargões técnicos e que o IFAM se insere nesse processo. Portanto, a falta de previsibilidade e cumprimento dos prazos, sobretudo em função desse número crescente de processos de licenciamento, tem dificultado sobremaneira a participação do IFAM no processo de licenciamento ambiental. Digo isso com toda tranquilidade, porque atualmente o IFAM participa e vem participando ao longo dos últimos anos ativamente no Congresso Nacional, e recomendo a todos que verifiquem também dentro do SEI as manifestações técnicas que o IFAM fez para a Lei Geral do Licenciamento, se posicionando em relação à necessidade de continuarmos integrando esse sistema, ou seja, há no Congresso Nacional uma proposta de Lei Geral do Licenciamento em que estabelece critérios para a participação dos chamados órgãos envolvidos e órgãos intervenientes. E nós temos temos realizado, e ontem mesmo a gente teve uma reunião com os ministérios e com a Casa Civil a respeito desse tema. E uma questão muito clara é que os órgãos ambientais hoje, estaduais, reclamam muito da participação do IFAM no licenciamento ambiental, e há um movimento, sim, organizado, representado pela ABEMA, de restringir a participação do IFAM apenas aos processos ditos de grande impacto, que seriam os EIA-RIMAs, o que, evidentemente, do ponto de vista técnico, nós somos contrários e já nos posicionamos formalmente sobre isso. Recomendo, para quem não conhece, verificar a nota técnica conjunta assinada por mim e Daniela Elenco, diretora do Centro Nacional de Arqueologia, em relação a esse tema. Enfim, então a gente precisa dar uma resposta institucional para esses elementos que estão sendo colocados hoje num contexto mais amplo, sobretudo dentro do Congresso Nacional, como fatores sensíveis para a participação do IFAM no licenciamento ambiental. Por que isso? Porque se a Lei Geral de Licenciamento, e trabalhamos ativamente para isso, venha a ser aprovada conforme os termos técnicos que o IFAM colocou, este número de processos que hoje está em 5.000 tende a crescer exponencialmente. Eu diria que tende a crescer por 20. Então, nós temos que ter, do ponto de vista institucional, nas estimativas que nós temos feito aqui, para dar uma resposta adequada para o número grande de processos que vai entrar, para além do número gigantescos de processos que já entram dos dias. Nós estamos falando de 4.000 empreendimentos ano. Então, o sistema ele vem dentro desse contexto de falar a mesma língua que os órgãos ambientais, sobretudo os órgãos ambientais estaduais. Insisto nesse ponto. Nosso problema hoje não é o IBAMA. A nossa relação com o IBAMA está muito bem azeitada desde a publicação da Portaria Interministerial 60, que disciplinou quando, como e onde o IFAM deveria ser consultado no processo de licenciamento. O que nós defendemos é que nós precisamos de um regramento exatamente a esses moldes, também para os estados e municípios, para que fique claro quando as superintendências e onde devem, como, quando, onde, para quais tipologias de empreendimento elas devem ser consultadas. Então, é preciso falar a mesma língua que essa política, é preciso reduzir a discricionariedade, fator crítico colocado pelos consultores, e aí, quando eu digo consultores, pelos pesquisadores, arqueólogos que dialogam com a gente no país inteiro, pelos arquitetos ou antropólogos que realizam os estudos de avaliação de impacto, que, não raro, se queixam junto à área central ou demonstram, vamos assim dizer, um certo desconforto, por entender que as superintendências muitas vezes têm critérios muito distintos para a requisição desses estudos. Então, é preciso reduzir a discricionariedade, acelerar o tempo de análise, cumprir o prazo legal, que é um prazo muito exíguo e muito apertado, de 15 dias, que é essa primeira manifestação, que vai da FCA até
o termo de referência, uniformizar termos técnicos. Muitas superintendências encaminham ofício, outras encaminham termo de referência, outras encaminham nota técnica, outras encaminham diretamente parecer. Então, a gente quer uniformizar esses termos técnicos e esses procedimentos. Como eu disse, preparar o IPHAN para a Lei Geral de Licenciamento, aprimorar sobremaneira a participação do IPHAN no licenciamento ambiental, melhorar o serviço prestado ao cidadão, e quando eu digo cidadão aqui, eu digo pesquisador, consultor e empreendedor, sim, sociedade brasileira como um todo que dialoga com o IPHAN nesse recorte chamado avaliação de impacto ao patrimônio, e padronizar as análises e também as requisições de estudo. Vejam o crescimento imenso do número de processos contabilizados por aquela tabela interna que nós temos compartilhadas com todas as superintendências, para criar esses indicadores, para criar minimamente essa mensuração, algo que o sistema passará a fazer automaticamente também. O Alexandre vai explicar isso quando ele fizer a demonstração, e a gente consegue hoje em dia minimamente verificar, e o sistema tende a aprimorar isso, não só os quantitativos, mas as tipologias, os prazos, enfim, a gente ter mecanismo de fato, ferramenta de gestão para verificar esse universo que perpassa a instituição. Evidentemente, dentro desse contexto, e aí falo novamente aos técnicos da casa, embora, como eu disse, tenha sido informado que outras pessoas de fora do IPHAN estejam assistindo essa live, que, enfim, é ótimo, fiquem à vontade que possam, então, presenciar uma reunião técnica dessa casa, mas falo agora mais direcionado, evidentemente, ao corpo técnico do IPHAN. Vejam que a publicação da instituição normativa, à época vista com muita desconfiança, ela, ao invés de dificultar ou, como chegamos, infelizmente, a ser acusados de que estaríamos acabando com a participação do IPHAN no processo de licenciamento, ela aumentou, ela catapultou não só o número de processos avaliados, claro, mas o número de patrimônio de bens identificados, o número de projetos de pesquisa cresceu muito do ponto de vista da arqueologia. Em azul, vocês têm nesse gráfico o número de projetos publicados anualmente no gráfico histórico pelo Centro Nacional de Arqueologia, e em laranja o quantitativo de empreendimentos analisados do IPHAN como um todo. Mas isso não diz respeito apenas à arqueologia, isso diz respeito a esse crescimento também ao patrimônio imaterial. Vejam que no mesmo período foram requisitados 842 estudos de avaliação de impacto ao patrimônio imaterial, algo que antes, em tempos de portaria 230, era absolutamente impensável. Então, o DPI agora também está qualificando esse processo com esses requisitos que o departamento especificou para o desenvolvimento do sistema. Da mesma forma, o patrimônio tombado e valorado, que no mesmo período teve um crescimento também de estudos de avaliação de impacto solicitado a esses bens. Neste mesmo período, tivemos 177 estudos solicitados em relação à avaliação de impacto a bens tombados e valorados no contexto do licenciamento ambiental. Não estamos falando aqui, evidentemente, das requisições de que tratam as intervenções em área e bem tombadas, que aí a gente está falando de uma outra normativa, de um outro contexto, de uma outra atuação do IPHAN e do DEPAN. Mas vejam, esse gráfico que está na tela de vocês agora, ele aponta a requisição de patrimônio imaterial e material, ou seja, bens tombados, valorados e patrimônio imaterial, por superintendência no ano de 2020. Por que esse gráfico acontece como, por exemplo, 0 requisições em alguns estados? Há inúmeros motivos para isso, mas eu vou explicar um mais fácil de entender. Durante muitas décadas no IPHAN, o licenciamento foi sinônimo de arqueologia. Então, de fato, em algumas superintendências, o tema ainda é tratado pelos arqueólogos, pelos colegas arqueólogos. Isso foi notado também quando do desenvolvimento desse sistema. Por quê? O amadurecimento técnico da temática dentro da casa é distinta. Então, você tem um amadurecimento maior
com relação às questões afetas ao licenciamento ambiental, por exemplo, pelo CNA, pelos colegas arqueólogos das superintendências, alguns técnicos de patrimônio imaterial têm algum contato com a temática, mas em grande parte das superintendências ainda acontece que o licenciamento é sinônimo do patrimônio arqueológico. E com o sistema a gente vai tentar tirar um pouco essa simetria na medida em que, e eu vou demonstrar à frente, essas requisições elas terão regramentos previamente definidos. Então, não há a menor possibilidade de um empreendimento qualquer, numa área que, por exemplo, existam bens imateriais, patrimônio imaterial, que não seja requisitado. Por quê? Seja porque não chegou à mão do técnico, ou seja porque a superintendência não tem a tradição, vamos assim dizer, de ter um olhar para aquela tipologia de bem cultural cautelado. Então, o sistema também visa isso, unificar não só as requisições, mas forçar com que requisições em relação à avaliação de impacto ao patrimônio imaterial e ao patrimônio material sejam, sim, realizadas nos estados e nas áreas em que isso é preciso. E que, muitas vezes, essas requisições, esse olhar do IPHAN tem sido, historicamente, restrito ao patrimônio arqueológico. Então, essa automação é fundamental, não só por essa questão quantitativa que eu estou tentando exemplificar, mas também por essa necessidade da gente, de fato, ter um olhar mais amplo sobre o processo, um olhar que diga respeito também ao conjunto de bens acautelados pelo IPHAN. Além disso, é claro, desenvolver um sistema como esse é um desafio muito grande, porque a gente tem que não só preservar o patrimônio, mas dialogar com uma principiologia do direito ambiental e do direito relacionado à defesa do patrimônio cultural para dar sustentação jurídica e técnica a esse sistema. Portanto, todas as regras que foram pensadas, todos os critérios que foram estabelecidos pelos departamentos visavam não somente, claro, a proteção do patrimônio, mas obedecer a essa principiologia basilar no direito ambiental, como o princípio da prevenção, o princípio da precaução, dentre todos os outros. Outra questão também colocada desde o primeiro momento como requisito fundamental, dialogar com os sistemas já adotados e construídos pelo IPHAN, SICG e SEI. Portanto, o SAIP, ele necessariamente, vocês vão ver isso, conversa com esses dois sistemas, seja identificando e puxando a leitura territorial de bens do SICG, seja jogando a documentação que eles pedem automaticamente, no caso um termo de referência ou uma manifestação conclusiva, dentro do SEI. Com isso também permitindo a transparência total do processo de licenciamento e a possibilidade de qualquer interessado em todo o país verificar como a decisão foi tomada e quais critérios técnicos foram observados. Como eu disse, as distâncias foram, os parâmetros, os critérios foram definidos todos pelos departamentos, DEPAN, DPI e Centro Nacional de Arqueologia. Ele permite, para casos específicos, para as exceções, chamadas exceções, também definidas pelos departamentos, a análise manual. Portanto, a regra é a análise automática. O sistema vai verificar a FCA e automaticamente vai gerar um termo de referência ou uma manifestação conclusiva. Essa é a regra. A exceção, em determinados casos, que explicarei à frente, em determinadas situações específicas, em determinadas situações que é necessário uma maior prevenção e precaução do ponto de vista do IPHAN, o sistema não expedirá automaticamente o posicionamento. Ele vai forçar a realização de um parecer técnico, como é feito atualmente pelos nossos servidores com relação à FCA. Contudo, irá forçar um parecer técnico de todas as áreas, para que não tenhamos o que temos hoje. Muitas vezes, pareceres técnicos estabelecidos apenas por uma única área, que muitas vezes é apenas a área da arqueologia. Então, ele permite também que o interessado, seja ele o consultor, o pesquisador, o antropólogo, o arqueólogo
ou o empreendedor não venham ao IPHAN, não precisa vir à superintendência do IPHAN, ele pode protocolar todas as suas informações de casa, e isso ainda mais num contexto atual de distanciamento social e de pandemia é fundamental, ele facilita a vida do cidadão, transparência total do processo e, claro, observância às normativas vigentes, a portaria interministerial 60 e a instrução normativa de 01 de 2015 e as 4 leis que lá estão relacionadas aos patrimônios tombados, valorados e enfim, arqueológicos. Então, critérios adotados. O sistema ele se divide basicamente do ponto de vista de macro processo em 2 grandes categorias. A análise automática, que eu brinquei ali, feita pelo robozinho, e análise manual, feita pelo nosso corpo técnico. Regra geral, análise automática. Regras de exceção, análise manual. A análise manual será feita com parecer dentro do sistema nos critérios mais análogos ao que se tem hoje para as 4.000 FCAs que são analisadas. Então, vamos começar pelo patrimônio arqueológico. Como estão as regras relacionadas ao tratamento do patrimônio arqueológico dentro do SAIP? Regras essas, como eu disse, amplamente discutidas ao longo dos últimos anos pelo Centro Nacional de Arqueologia com o corpo técnico. Então, vamos lá. Primeira regra, utilização do critério da instrução normativa do anexo 2. O que isso significa? O empreendedor, ao preencher no sistema as informações da FCA, o sistema espelha a nossa FCA hoje existente, o sistema absorveu a FCA hoje existente. Então, não havendo nenhuma regra de exceção e nenhum sítio arqueológico na área diretamente afetada do empreendimento, o sistema automaticamente seguirá o anexo 2 da instrução normativa. Portanto, se for um empreendimento não se aplica, ele vai realizar a dispensa do estudo, como é hoje, tá, gente? Nenhuma novidade isso aí, como é hoje. Se for um nível 2, ele vai pedir a assinatura do termo de compromisso do empreendedor. Aqui tem uma novidade. O termo de compromisso do empreendedor ele é assinado já dentro do próprio sistema, facilitando dessa forma o processo. O Alexandre vai apresentar depois, o sistema, o usuário ele vai ter que se cadastrar, ele vai ter um login, o consultor, o empreendedor, ele vai... Como é que é o Brasil Cidadão. O Brasil Cidadão, que é o sistema do governo federal de cadastro das pessoas, enfim, isso facilita. Nos outros casos, nível 2, nível 3 e nível 4, não havendo critério de exceções, como sítios arqueológicos dentro da área de empreendimento, o sistema automaticamente fará a expedição do termo de referência com os critérios, então, adotados na instrução normativa. Vai pedir o nível 2, porque for nível 2, nível 3, estudo preventivo para o que está como nível 3, e nível 4, avaliação de potencial, como eu disse, nenhuma novidade. A novidade é que isso vai ser automático dentro do sistema. Ele faz a leitura territorial a partir do shapefile que é imputado pelo empreendedor, cruza essas informações com a base de dados de IPHAN, leia-se SICD, e aí emite essa manifestação. Isso a inteligência do sistema faz automaticamente. Detalhando, regras automáticas para a dispensa no patrimônio arqueológico. Mesmo critério lá do nível 2. Então, olha lá, essa é um print da tela que vai aparecer para o responsável, termo de referência, perguntando se ele concorda ou não concorda. Ele pode editar FCA e se aí sai lá o extrato. Esse termo de referência foi gerado conforme as informações preenchidas. Leia o caso de acordo, clique no botão concordo. O sistema gerará automaticamente e definitivo e válido para impressão o termo de referência para dispensa e não se aplica. Mesma coisa com relação ao nível 1, termo de compromisso assinado. Como eu disse, a diferença é que agora esse termo de compromisso, está aí o modelo dele, um print do modelo dele na tela, ele é assinado dentro do próprio sistema. Ele tem que, o empreendedor ou o consultor, o responsável, ele tem que ler, ele bota lá, clica, eu li, concordo integralmente e assino o termo de compromisso citado acima.
E aí tem aí também um detalhamento nesse slide do texto que sai para ele, que é o modelo que também está lá na instituição normativa. Informamos que no que tange ao patrimônio cultural acautelado em âmbitos federais, nos termos da instituição normativa, não há óbice para instalação e operação do empreendimento, exceto nos casos que incidirem ocorrência de achados e bens arqueológicos na área do empreendimento, nos termos da instituição normativa e nos termos de compromisso que já hoje são utilizados desde 2015, estamos aí pelo 6º ano de instituição normativa. Nível 3, alteração automática. Essa é uma novidade. O que o sistema faz? Sempre que um empreendedor imputar um shapefile e colocar as informações de um empreendimento que na instrução normativa, no anexo 2, ele não se aplica nível 1 ou nível 2, mas que na área diretamente afetada desse empreendimento tem um sítio arqueológico, o sistema automaticamente fará o upgrade da requisição. Ele leva automaticamente este empreendimento para nível 3, pedindo, portanto, a realização de um estudo preventivo. E aí o empreendedor ele bota ali, concordo ou não concordo. Se ele não concordar, vai para análise manual e, evidentemente, o processo não segue adiante. Um técnico do IPHAN, um arqueólogo, vai precisar referendar aquilo que o sistema encaminhou. Portanto, não se aplica nível 1 e nível 3 quando, na leitura do shape, no cruzamento das informações com o SICD, for identificada a presença de um sítio arqueológico, automaticamente o sistema levará esse empreendimento para o nível 3, requisitando um estudo preventivo. Veja aí também a questão da prevenção e precaução. Outras regras. Agora veja ali o símbolo do rapaz sentado, do bonequinho sentado. As regras agora que eu falarei, elas dizem respeito à análise manual. Sob nenhuma hipótese e empreendimentos, nessas regras, o sistema irá expedir o termo de compromisso, o termo de referência ou a manifestação de conclusiva. Quais são as regras? Então, para análise manual, quando a área de um empreendimento classificado na instituição normativa como não se aplique nível 1, veja, nós estamos falando de empreendimentos que, em tese, o IPHAN dispensaria o estudo ou pediria apenas um termo de compromisso. Vejam atentamente o anexo 2 da instituição normativa, que vocês vão perceber que são empreendimentos de pequeno e baixo potencial impacto, classificados e muitas vezes em órgãos ambientais com licenciamento ambiental simplificado. De todo modo, quando estes empreendimentos estiverem distantes 600 metros, distância de segurança estabelecida, de um sítio cadastrado como um ponto no SICD, automaticamente o processo é travado e encaminhado para análise manual. O sistema não liberará o termo de compromisso, o termo de referência. Critério 2. Quando a ADA do empreendimento, e é o mesmo grupo de empreendimentos, tá, gente? Empreendimentos de pequeno e baixo potencial, pequeno, médio porte, pequeno e baixo porte, estiverem a 300 metros do polígono que representa um sítio arqueológico no SICD, da mesma forma, o empreendimento trava, o sistema trava a expedição do termo de referência e solicita automaticamente um parecer técnico dos técnicos do IPHAN. Outro critério de análise manual, um empreendimento já instalado antes da participação do IPHAN. Vocês na superintendência sabem que isso é muito comum. Por algum motivo, o empreendedor já possui um empreendimento instalado ou conseguiu uma anuência, uma licença de instalação junto ao órgão ambiental e a participação do IPHAN ainda não ocorreu e ele quer ou regularizar, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito, ele quer regularizar o empreendimento ou foi avisado depois, enfim, há uma gama de possibilidades em que isso acontece no dia a dia nas superintendências. Então, empreendimento instalado, quando ele solicita a FCA do IPHAN, o sistema, da mesma maneira, emite um alerta, o empreendimento já está instalado, portanto, a sua solicitação seguirá para a análise manual. O prazo para análise manual permanece o mesmo de hoje da instituição normativa, que é 15 dias. Uma outra regra para análise manual, também já conhecida de vocês, que é
a regra de quando há previsão de impacto em meio aquático. Essa regra ela cria duplo comando. Ela leva para a análise manual e leva também o processo, a competência deste processo, para o Centro Nacional de Arqueologia. Neste caso, também nenhuma novidade. Critério também estabelecido em um dos artigos, não me falha agora a memória o artigo, mas em um dos artigos da instituição normativa. Vamos em frente. Patrimônio arqueológico, mais uma regra, isso também é bem comum e os técnicos do IPHAN sabem disso. Empreendedor alegar que uma determinada área é significativamente alterada, destruída, impactada, enfim, diz que não tem a menor possibilidade de se identificar nenhum patrimônio arqueológico a despeito da classificação do empreendimento dele. Quando isso acontecer, também o empreendimento seguirá para a análise manual. Essas são as regras, vamos dizer assim, estão aqui evidentemente representadas do ponto de vista esquemático para tentar tornar um pouco mais palatável algo muito árido, que é desenvolvimento de sistema e definição de portaria do CNA. E agora a gente vai para as regras dos bens tombados e valorados também no SAIP, definidas pelo DEPAN, pelas coordenações gerais do DEPAN. Da mesma maneira, a gente tem para os bens tombados regras de análise automática e análise manual. Vamos lá. DEPAN, bens tombados. O SAIP não solicitará estudos de avaliação de impacto aos bens tombados quando a área indireta, AID do empreendimento não sobrepuser a área de influência direta, a área de influência direta, que é o critério adotado na instituição normativa, não sobrepuser uma poligonal de tombamento ou área de entorno. Portanto, teoria dos conjuntos, shapefile do empreendimento não tocou poligonal de tombamento, não tocou poligonal ou área de entorno, ele não vai solicitar nada, também critério adotado hoje na análise manual. Se o empreendimento não incide em nenhuma área tombada, não há o que pedir. Aí tem uma questão, que é a inovação que o sistema traz e uma inovação que o DEPAN traz para resolver uma questão factual. Ok, mas e aqueles lugares em que a gente não tem uma poligonal de tombamento? Ou que a gente não tem uma poligonal de entorno definido? Então, vamos lá. Na ausência da poligonal de um tombamento ou na ausência de um entorno cadastrado no SICS, serão utilizadas como referência as ZRPs. Aqui chama atenção para a inovação. ZRP, Zona de Requisição de Parecer. Vou traduzir. É uma buffer zone, é uma área delimitada pelo DEPAN para que, havendo sobreposição da área do empreendimento com essa área, essa ZRP, automaticamente o processo irá para análise manual. É uma zona de requisição de parecer, mas poderíamos falar de uma zona de proteção dos bens tombados. Entretanto, ela não se confunde, isso tem que ficar claro, ela não se confunde com a poligonal de tombamento. Ela é feita e delimitada pelo DEPAN única e exclusivamente para utilização no contexto do licenciamento ambiental. Bens valorados. O SAIP não solicitará a mesma regra. Estudos de avaliação de impacto aos bens valorados quando a área do empreendimento não sobrepuser uma ZRP de bem valorado. Os bens valorados terão também uma zona de proteção, uma zona de requisição de parecer de segurança dentro do SAIP. Vou detalhar isso para vocês. O que é uma ZRP, então? Zona de requisição de parecer. É uma área delimitada no SAIP, no interior da qual se faz necessário proceder à análise manual da FCA apenas em relação aos bens tombados que não tenham poligonal de tombamento ou entorno disponíveis no SIC. Portanto, elas não equivalem a uma poligonal de tombamento ou área de entorno e, como eu disse, elas são utilizadas apenas para fins de licenciamento ambiental. Essa também é uma inovação que o sistema traz, também, evidentemente, coadunando com a questão da prevenção e precaução para as áreas em que a gente não tem essas delimitações. Então, de maneira esquemática, em relação aos bens materiais, nós temos bens tombados,
Quando tiver poligonal no SIC, o SAIP não gera uma ZRP, ou seja, ele vai pegar a informação da poligonal que está no SIC, como critério ou não de requisição ou dispensa de estudo. Na ausência de poligonal do SIC, o sistema, o SAIP, vai buscar a ZRP. Enfim, isso vale também para os bens ferroviários e as distâncias dos sítios arqueológicos, sobretudo quando a gente está falando também, não podemos esquecer que nós temos sítios arqueológicos que são também tombados. Então, portanto, eles terão uma ZRP. Então, novamente, tentando demonstrar esquematicamente esse processo. Um empreendimento representado aí à esquerda não se sobrepõe a uma área de entorno ou uma poligonal de tombamento. Portanto, o robozinho lá, automaticamente o sistema emite automaticamente o termo de referência, falando que não tem nada, não solicita nenhum estudo de avaliação de impacto a esses bens, porque não há sobreposição de áreas. Isso aí o sistema faz sozinho. Agora, análise manual. Sempre que o empreendimento, a área desse empreendimento sobrepor a área de entorno ou a poligonal de bem tombado. Então, tem uma área de entorno, tem uma poligonal de bem tombado no SIC, não adianta, o empreendedor submeteu o shapefile, o SAIP vai lá no SIC, pega essa informação, cruza os dados e automaticamente bloqueia o processo e encaminha para análise manual. Agora aqui a gente vai tratar da regra quando a gente não tiver a poligonal, Perdão, agora aqui a gente vai para o bem valorado. Zona de requisição para o bem valorado, 500 metros. Então, a gente criou o DEPAN, uma buffer zone de 500 metros, é uma área de proteção do bem valorado. Lembrando que o bem valorado, o patrimônio ferroviário, não possui área de entorno, mas ainda assim nós criamos essa buffer zone de 500 metros para o bem valorado, que havendo essa sobreposição, automaticamente vai travar o processo exigindo um parecer técnico do corpo técnico do IPHAN. Mesma coisa para bens tombados isoladamente ou conjuntos urbanos tombados, que têm suas RPs específicas. E aí gostaria de novo de agradecer o esforço do DEPAN de criar esses regramentos diferenciados, RPs diferenciados, para grupos distintos de bens. É um trabalho que foi feito pela equipe do DEPAN, com cálculos matemáticos, eu não teria como apresentar em detalhes isso, mas recomendo, está muito bem fundamentado, quem puder quiser entrar em contato com o DEPAN, olhar a apresentação que o próprio departamento disponibilizou para todos dentro desse processo do SEI, ou seja, como eles chegaram a essas distâncias. Então, nós temos 4 grupos de ZRP definidas pelo DEPAN com distâncias distintas. Um grupo 1, que são edificações, obras de engenharia, conjuntos, sítios, que tem uma ZRP menor, de 3 km. Um grupo 2, que é conjuntos urbanos e paisagens, que tem uma ZRP maior, um raio de 8 km. Um grupo 3, que é mais complexo, que tem uma feição específica, com raio específico definido pelo DEPAN. E essas feições todas também estão disponíveis dentro do QGIS, do SAIP, e neste processo que eu citei lá no início, o DEPAN fundamentou como eles chegaram a essas feições e a esses critérios, e 500 metros de raio para o patrimônio ferroviário. Bom, último e não menos importante, claro, o patrimônio imaterial. Da mesma forma como estão colocadas as regras do sistema para o patrimônio imaterial dentro do SAIP. Também, dentro daquela regra mais ampla, nós temos a análise automática e a análise manual também para o patrimônio imaterial, eu vou explicar. E aí tem também aqui uma inovação de conceito. Área de ocorrência, um conceito criado para o SAIP. Área de ocorrência de bens registrados. Polígonos que indicam a localização georreferenciada de espaços utilizados para a produção e reprodução de bens registrados ou em processo de registro devidamente instruído. Todas as ocorrências, todas essas áreas de ocorrência dos 48, salvo engano, 48 bens imateriais registrados, que são de conhecimento do DPI, já estão cadastradas dentro do SIC. Esse mapa, por exemplo, feito
pela equipe em relação à paneleira de goiabeira, já está disponível esse shape que está aí dentro do SIC. Portanto, essa é a área, por exemplo, de ocorrência do bem registrado. Essa delimitação foi realizada a partir dos dossiês que produzem o registro. Um outro conceito, área de abrangência do bem registrado. O que é a área de abrangência do bem registrado? Municípios que compreendem as áreas de ocorrência. De novo, teorias de conjunto. Então, vocês têm aí na tela 3 exemplos. Festa do Divino, em Paraty. Na tela, vocês têm a área de ocorrência. O município de Paraty automaticamente passa a ser a área de abrangência. Complexo Cultural Bunda Meu Bois. Ali também todos pintados no mapa, por assim dizer, as áreas de ocorrência. Os municípios automaticamente passam a compreender as suas áreas de ocorrência. Portanto, a área de abrangência é a feição poligonal mais específica do bem, onde ele está delimitado a partir das informações do dossiê, e a área de abrangência é a zona territorial municipal, onde esse bem ele ocorre. Então, novamente, da mesma forma, eu vou aqui esquematicamente representar essas regras para tentar torná-las mais claras. Patrimônio material, quando a área do empreendimento não sobrepõe a área de abrangência de bem registrado. Então, você tem lá, esquematicamente, o shape de um empreendimento em que não há sobreposição nem dos municípios que compõem a abrangência e nem da área registrada no SIC como área de ocorrência. Não havendo sobreposição, não haverá solicitação de estudos em relação ao patrimônio material. Está lá o robozinho, isso o sistema fará automaticamente. O outro caso, o empreendimento, o shapefile do empreendimento, a área diretamente afetada, a sua área de influência direta, ela ocorre na área de abrangência, delimitada dentro do sistema, que são os municípios que compreendem a ocorrência. Quando isso acontecer, e atenção aqui também para a inovação, haverá um termo de compromisso do empreendedor específico para o patrimônio material. Esse termo de compromisso, a exemplo do que acontecia com relação ao patrimônio arqueológico, agora a gente traz essa inovação, o departamento DPI criou um termo de compromisso específico para o patrimônio material, que será da mesma forma assinado também dentro do sistema, sempre que o empreendimento tocar a área de abrangência, portanto, os municípios que estiverem ao redor das ocorrências destes bens e materiais no SIC. A outra regra, ela é ainda mais restritiva. Sempre que a área de influência direta do empreendimento se sobrepuser à área de ocorrência de um bem registrado. Ou seja, se o shapefile de um empreendimento qualquer, ele sobrepuser a área de ocorrência, não tem alternativa. Automaticamente, o sistema vai requisitar desse empreendedor um estudo de avaliação de impacto ao patrimônio material que estiver nessa região, nesse território. Esses são, assim, eu sei que é muito difícil traduzir regras de um sistema e regras de uma portaria para um PowerPoint, tentei tornar isso um pouco menos enfadonho, mas é muito complicado. Depois, recomendo que os técnicos do IPHAN acessem esses processos para compreenderem como esses critérios foram adotados, mas aqui, já me encaminhando para o final da minha fala, eu passo para os ganhos institucionais do sistema. O primeiro é a emissão do TRE em alguns minutos, né? A partir do preenchimento de dados e o algoritmo do sistema faz essa varredura no QGIS e no SIC, ele gera o TRE automaticamente. Isso permitirá, atenção, porque eu acho que isso é uma coisa importante para os superintendentes que estão presentes. Isso permitirá que os superintendentes se reposicionem no diálogo com os órgãos ambientais estaduais, na medida em que não haverá mais a desculpa usualmente dada pelos gestores dos órgãos ambientais de que o IPHAN demora muito para emitir o seu termo de referência. Então, isso reposiciona o IPHAN nesse circuito. Critérios objetivos e padronizados em todo o país. O mesmo critério será utilizado em todas as superintendências. Previsibilidade para a requisição dos estudos e realização das pesquisas. Portanto, teremos, evidentemente, no momento oportuno, a publicação de uma portaria com todo esse detalhamento dessas regras.
para que consultores e empreendedores tenham acesso a essas informações, como o sistema opera. Vamos publicar também um manual em relação, disponibilizar um manual de operacionalização desse sistema, tanto para o corpo técnico do IPHAN, como para empreendedores e consultores. Análise integrada dos bens acautelados, portanto, não haverá possibilidade de uma determinada tipologia de bem não ser avaliada. Deslocamento da força de trabalho para ações mais relevantes. A gente está falando de uma fase de screening scope ainda, ou seja, de definição de TR e pertinência de participação do IPHAN. É preciso deslocar o nosso corpo técnico para as questões que realmente importam mais, que são fiscalização e análise de impacto, análise de relatório. Enfim, e com isso a gente imagina a Superintendência de São Paulo, o alívio que vai dar com mais de 1.000 FCAs por ano que eles recebem. Em São Paulo são mais de 100 FCAs por semana que eles recebem. Envio automático da manifestação para o órgão ambiental e demais interessados. O sistema ele expede automaticamente para o e-mail do órgão ambiental e para o e-mail do consultor e para o e-mail do empreendedor toda a documentação. Indicadores de gestão, claro, a gente vai saber quantas tipologias, quantitativos, prazo de análise manual, prazo de parecer técnico, enfim, e preparar o IPHAN para a Lei Geral de Licenciamento. O Alexandre vai apresentar agora um overview do sistema. É um sistema de 7 passos de preenchimento. Ele incorpora, como eu disse, a FCA. Ele vai fazer um vídeo de demonstração. Agradeço a atenção dos senhores. Eu passo a palavra, então, para a Marina, que aí vai... Peço desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas é impossível explicar para o corpo técnico do IPHAN, vocês me perdoem, um sistema com tamanha complexidade e perpassando tantas áreas sem minimamente poder apresentar os detalhes. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para vocês. Obrigada, Roberto, pela apresentação e pelas explicações sobre o sistema. Agora, o tão esperado momento de conhecer na prática como o sistema funciona. Então, passo a palavra ao Alexandre Cavalcante, coordenador substituto da CNL, que fará a demonstração do sistema para a gente. Obrigado, Marcos. A máscara também aqui para falar. Bom dia, pessoal. Queria primeiramente agradecer a Larissa e ao Roberto aqui pelo espaço para estar apresentando o sistema, também reiterar o agradecimento aos pontos focais das áreas e apresentar para vocês aqui um overview de como é que vai funcionar o sistema. É uma apresentação, ela está um pouco acelerada, mas vou fazer pausas ao longo da apresentação para fazer alguns comentários. Aqui a gente vai ver duas coisas. A interface do consultor ou empreendedor, que vai ser usado pelo público externo, né? E a interface da análise manual, que vai ser usada aqui por nós mesmos dentro do IPHAN. E aí, para iniciar, é importante falar que o cadastro do empreendedor ou do consultor, ele vai acontecer pelo Portal Brasil Cidadão, que é um portal que unifica todos os cadastros do governo federal. A partir daí, ele consegue fazer essa vinculação ao SAIP e vai acessar essa primeira tela que a gente vai ver aqui, que é a tela, assim que o empreendedor ou o consultor entra, essa é a tela pela qual ele é recebido. Esse aqui é um perfil de teste, então vocês vão ver que tem várias solicitações já. Nessas solicitações vão ter tanto os solicitações com TRE emitido, quanto as solicitações que ainda estão em elaboração ou aguardando análise manual. Tem também o campo de mensagens, através do qual o IPHAN consegue se comunicar com o empreendedor, seja para pedir a correção da FCA, por exemplo, e, por fim, os dados do perfil do consultor. E aqui, nesse ponto, vocês podem ver que tem vários interessados vinculados, aqui são fictícios, né? Vários interessados vinculados que o mesmo consultor pode representar mais de uma empresa. Então, esse é o perfil de consultor que a gente vai ver a partir de agora. Você tem a opção de vincular o novo interessado, tendo ainda novamente a ligação com o Brasil Cidadão e os dados pessoais. Partindo agora para a solicitação, importante ressaltar que nesse primeiro momento, como o Roberto falou desse escalonamento, o SAIP ele vai ser lançado exclusivamente para os processos federais. Então,
primeira coisa que você recebe na tela é informando que é só para licenciamento ambiental federal, significa que ao fim do processo vai ser pedido um número de processo do IBAMA. Vocês podem ver aqui, eu vou voltar um pouco, vocês vão poder ver que o primeiro passo do consultor é ele selecionar o interessado que ele está representando, como a gente viu na lista, que tem vários empreendedores representados por esse mesmo consultor. O primeiro passo é representar, escolher qual o empreendedor está sendo representado. E aí é um equivalente virtual da nossa FCA. Tem o preenchimento do nome do empreendimento, a esfera do licenciamento, e aí reparem agora que a esfera do licenciamento precisa ser federal para esse lançamento, mas se for apertado para o licenciamento municipal, se for apertado para o licenciamento municipal, vai aparecer um aviso, e aí prossegue-se com o preenchimento da tipologia. Nesse caso aqui, eu coloquei direto o número do item lá no anexo 2 da instrução normativa, mas há também a possibilidade, como vocês podem ver aqui em cada campo desse, tem a possibilidade de você abrir uma lista para verificar. E aí, coloca as informações da área do empreendimento, seleciona o setor ao qual ele faz parte, e aí começam os campos já mais parecidos com a FCA. Se ser preenchido, e vários desses campos são automáticos, são de preenchimento obrigatório, desculpa, está ali um item que o Roberto falou, do empreendimento já está instalado, está marcado como não para a FCA poder ser emitida automaticamente. Nesse caso não está aparecendo na tela, porque a captura foi só do navegador, mas foi selecionando a ART, indo para o próximo passo. A gente tem agora inserção dos arquivos georreferenciados. E aí tem algumas maneiras que isso pode acontecer. Aqui na apresentação, vou inserir os arquivos shapefile, conforme tem essa requisição de critérios específicos dos shapes para entrar aqui logo abaixo do campo. Lembrando também que aí, nesse caso, podem ser inseridos tanto o arquivo KML também, como pode ser feito o desenho direto no mapa. Então, para apresentação nesse passo 2, que corresponde à ADA do empreendimento, a área diretamente afetada, vão ser inseridos shapefiles, e na ID vou mostrar como é que funciona aqui o desenho. Vão ver selecionando o arquivo, e vocês vão ver que agora aparece no mapa. A gente consegue dar um zoom para aproximar, consegue verificar se está tudo certinho, e já aparece embaixo uma previsão do sistema na leitura, puxando do SIC se tem algum bem acautelado próximo. Pede para verificar que o município está correto. Mesma coisa para de trabalhadores, de meses, de apropriação. Seguindo agora a ID semelhante, já aparece lá a ADA. Dessa vez agora desenhando a ID. Desenhando, você pede para atualizar os bens, clicar lá para verificar se existe algum bem na ID do empreendimento. Mais uma vez, nesse caso específico, não tem nenhum bem nessa ID. E, por fim, o município, finalizando a parte da inserção dos dados georreferenciados. Importante destacar aqui que, no caso do município, ele é puxado automaticamente. Não há inserção pelo consultor ou pelo empreendedor. A partir dos dados da ADA e da ID, todos os municípios que forem tocados pela ADA aparecerão aqui como município abrangido pelo empreendimento. E aí, nesse caso, vocês vão ver que no município foram identificados bens acautelados, 2 sítios arqueológicos e 3 bens registrados de abrangência estadual. E clicando na lupa, você consegue ver quais são os municípios abrangidos por esses bens. Seguindo, aqui entra mais o detalhamento do projeto, na possibilidade de colocar as instalações secundárias, assim como a gente tem também na FCA hoje virtual, de papel. Seguindo, acrescentando as instalações, e aqui a gente tem a previsão de impacto, já para o empreendedor informar. Se, como o Roberto falou ali, do impacto em meio aquático, se tiver marcado o impacto em meio aquático, o empreendimento ele não vai ter a emissão automática do TRE, mas sim vai ser analisado manualmente e, como está previsto na IN, para decidir se vai ter ou não algum tipo de pesquisa arqueológica subaquática, ele vai para o Centro Nacional de Arqueologia.
Por fim, o último passo é colocar as informações do licenciamento ambiental. Nesse momento, o sistema ele vai receber apenas licenciamentos federais. Então, se não tiver, o empreendedor ele não vai, se quiser agora, depois que eventualmente for lançado o sistema, o empreendedor que tiver um licenciamento municipal e tentar obter a emissão de anuência do IFAM ou a manifestação do IFAM, ele não vai conseguir. Então, preenche as informações da licença, adiciona o processo já aparece lá listado e é possível salvar a solicitação. Aí, só sair aqui para vocês verem, informa que os dados foram salvos com sucesso, que essa solicitação vai ficar guardada durante 30 dias nos servidores do site, que aí o empreendedor ou consultor tem total liberdade para voltar depois e fazer alguma alteração. Decidindo eventualmente enviar para o IFAM, envia o processo, clica em sim, e aí abre primeiro o termo de responsabilidade, semelhante ao que a gente tem hoje já ao final da FCA, se responsabilizando pelas informações prestadas, e aqui a previsão de dispositivos legais que eventualmente violados podem ensejar algum tipo de responsabilização do empreendedor. E aí, confirmando, abre-se o termo de compromisso do empreendedor, por se tratar, nesse caso aqui, de um empreendimento que está na área de abrangência de bens imateriais. Então, conforme aquela regra que o Roberto apresentou mais cedo, vai ter a assinatura do TCE dentro do próprio sistema, assim como teria para a arqueologia também, seria da mesma maneira um TCE se fosse nível 1, mas aqui foi selecionado o empreendimento da tipologia 73, que é um loteamento com mais de 30 hectares, então o anexo 2 prevê nível 3, e aqui o termo de referência, a gente pode ver o conteúdo dele já com endereçamento, como são processos do IBAMA, aqui já tem endereçamento à diretoria de licenciamento do IBAMA e também ao interessado, ao empreendedor, recebe também automaticamente essa manifestação, além dela constar aqui nas solicitações no perfil dentro do site. E aí a gente pode ver para cada bem, que para os bens arqueológicos foi nível 3, para os bens tombados e valorados tem a previsão de que não houve impacto, a gente vai ver aí mais à frente, tendo que não há previsão de impacto porque não, como o Roberto explicou, não entrou nas ERP de nenhum bem, então não foi para análise manual e também não tem a previsão de impacto. E no caso dos bens imateriais, entrou no local de ocorrência, pediu o relatório para cada bem. É importante ver que está descrito, pede-se o relatório para cada um dos bens que foram identificados lá. E, por fim, tendo isso já listado, o empreendedor faz a leitura do termo de referência e escolhe concordar ou não. Não concordando, vai acontecer como o Roberto falou, vai acontecer como o Roberto falou, de ir para análise manual, aparecerá um campo para o empreendedor apresentar discordância e, concordando, como vai ser o caso aqui, vai ter a emissão automática do termo de referência. Agora, pronto. E aí, pessoal, ali houve a emissão. Vou fazer aqui agora, bem mais acelerado, um exemplo de uma solicitação que vai ser enviada para análise manual. Nesse caso específico, vai ser por a ADA estar próxima de um sítio arqueológico. Então, a gente vai direto aqui para o passo 2, da inserção dos arquivos shapefile, e vocês podem ver aqui, bem de cara aqui, quando foram inseridos os arquivos, aparece uma mensagem na tela dizendo que o processo vai ser enviado para análise manual porque ele está muito próximo de um ou mais sítios arqueológicos e dando aí o prazo regulamentar previsto na instrução normativa para o IFAM responder. Quando a gente desce e vai dar um zoom, é possível ver a localização do sítio em relação ao empreendimento. Então, e o sítio também é listado, diferente do processo anterior, onde não havia listagem de nenhum bem ali na ADA, de nenhum bem, de um sítio arqueológico na ADA, aqui está sendo listado o sítio próximo do bem. E aí segue-se normal o preenchimento do FCA e passando aí direto para o passo 7, preenchendo também as informações que precisam ser processos do IBAMA,
o entendimento ele vai ser enviado para análise manual. Eu vou mostrar aqui para vocês como é esse ambiente de análise manual. Então, esse ambiente ele vai passar por 3 perfis aqui, exemplificativamente, de maneira assim, mais sucinta. Ele passaria por mais, mas para agilizar a apresentação aqui, tá tranquilo. A passagem por esses perfis vai depender do fluxo da unidade. Aqui, no caso, ele vai tratar de um perfil da série, que ele precisa ter a manifestação das 3 áreas. E vou exemplificar aqui mais uma vez com arqueologia, mas é exatamente o mesmo, porque a arqueologia foi o motivo que ensejou essa análise manual, né? E esse processo vai ser o mesmo para os 3 grandes departamentos, para as 3 grandes áreas aqui, que são a arqueologia, dos bens valorados e tombados e dos bens registrados. Então, inicia-se no perfil de coordenador. Esse é o dashboard do coordenador, onde a gente tem já, assim que o processo foi para análise manual, já vai aparecer aí. Esse aqui é um exemplo ainda dele, só com os nossos testes, né? Há também aqui a possibilidade de acompanhar processos que não estão para além do dashboard, né? Mesmo que não estejam com o coordenador. E aqui uma troca de mensagens que pode haver com o interessado pedindo correção da FCA, a listagem das solicitações todas que existem. E aí, no dashboard, você pode ver que agora apareceu esse número 1, foi referente àquela análise manual que a gente fez ainda agora. Tiago, o pessoal pedindo para falar um pouco mais devagar. Fala um pouquinho mais devagar e alto. Eu estou longe aqui. Longe da... Alexandre, Roberto, para mim o microfone está desligado. Não sei se vocês desligaram. Alexandre? Tá ouvindo, Marina? Agora sim. Agora sim. O microfone tinha desligado. Um problema técnico aqui com a queda do microfone, mas acho que já foi sanado. Pronto. Tá ouvindo claramente? Agora sim. Podem continuar. Vou retomar aqui. Nesse caso, então, no perfil do coordenador, foi recebido uma solicitação para análise manual. A gente pode ver aqui no motivo para análise, está informando que é devido à proximidade de um sítio arqueológico. E aparece também o prazo que nós temos para essa resolução. Seguindo, esse processo ele precisa ser atribuído, então o coordenador vai atribuir para o técnico, nesse caso aqui da sede, existe um perfil para o coordenador de cada área, então, nesse caso, é o perfil da arqueologia, vai atribuir para um técnico da arqueologia, mas o mesmo serve para cada área. Vocês vão ver lá no final do processo que vai ter um parecer de cada área. E aqui mostrando que a FCA preenchida no sistema vai também estar disponível para a verificação do coordenador, assim como estará também para o perfil de técnico, de direção e, eventualmente, no perfil de superintendente, quando houver o lançamento para as superintendências também. Aqui só mostrando os campos da FCA, como eles ficam ali após o preenchimento, e tem 2 opções aqui. Seria devolver para correção, que ia gerar uma mensagem ali, como foi mostrada anteriormente, informando quais campos precisam ser corrigidos, e aí a atribuição volta para o consultor,
ou então atribuir para o técnico, nesse caso aqui, o nosso ambiente de testes, no InfanSede, enviado para um técnico da arqueologia. E pronto. Agora, como é que vai funcionar essa análise diretamente no perfil do técnico, que vai fazer o trabalho de verificar o empreendimento, verificar as informações e fazer o parecer com o enquadramento? Primeiro, semelhante ao empreendedor, ao coordenador, tem aqui uma nova análise, informando que foi recebida do coordenador, recebeu a atribuição, clica assim em analisar, e aí tem a FCA, também, mesma coisa que aparece para um perfil, aparece para todos os outros, só mostrando novamente, e existem 3 opções aqui para o técnico. Tem a primeira, que é de gerar o parecer, fazendo enquadramento, devolver para a correção também, se identificar que a FCA não está preenchida da forma correta ou de forma insuficiente, a possibilidade de devolver para a correção do empreendedor e declarar a inviabilidade da solicitação. Nesse caso da inviabilidade, é ver que não existe nenhum tipo de ajuste que o empreendimento pode fazer para que seja cabível em relação à proteção do patrimônio acautelado. Nesse caso aqui, a gente vai gerar um parecer para apresentar como vai ser a imensa maioria dos casos, né? E tem FCA novamente, e o parecer já determinado para o bem arqueológico. Reparem que em cima a gente tem já uma caixa de seleção para os níveis. Selecionando os níveis, pode-se redigir o parecer. Aqui vem com texto padrão já o parecer, que pode ser modificado depois. Selecionar. Aqui, nesse caso, eu estou só tirando aqui para deixar o nível 3 e confirma o parecer, que automaticamente o parecer já vai também para o técnico, para o coordenador, desculpe. Repare que aqui, tirando a atribuição para análise, o fluxo ele segue o mesmo que existe hoje no SEI, porém de uma maneira automatizada. Não é preciso mais também o técnico analisar e atribuir de volta. Então, todo esse mecanismo, todos esses procedimentos foram automatizados. Seguindo, passou um pouco. Confirmando o parecer. Só voltou um pouco, pessoal. Confirmando o nível 3. Fazendo alteração lá, o parecer ele pode ser alterado da forma que o técnico achar mais correta. Cabe o texto que quiser ser colocado aí, com a manifestação, e é importante ter essa seleção do nível, que é o que o sistema vai ler. O parecer ele fica lá, título de registro para a justificativa, e o que vai ser lido é aquela área, lá, o que o técnico selecionou, é o que vai aparecer também depois para a aprovação das instâncias superiores. Como eu falei aqui, que é uma simplificação do processo, em tese teria ainda, depois do parecer da área técnica, teria aprovação do coordenador, da direção, aqui no caso do fluxo da sede, mas vou mostrar direto como isso vai ser no perfil da CNL, já seria a emissão do termo de referência. E reparem que vocês vão ver que no caso aqui, nesse processo hipotético, já vai ter também a manifestação de todas as áreas com as suas respectivas aprovações. Tem o parecer de cada área, é possível verificar a FCA, que aparece para todo mundo também, e é possível ler o parecer, e tem uma possibilidade também de retificar. Repare que essa retificação ela não altera o texto do parecer, então ela abre uma nova caixa, e essa caixa ela permite que seja inserido um motivo de desacordo, por exemplo, ou um adendo ao parecer, e vai aparecer como esse novo documento, essa nova caixa, esse desacordo, ou o adendo, vai aparecer como um documento complementar. Isso, ele não vai alterar o conteúdo do parecer técnico, mas sim vai ser semelhante ao que seria um despacho do coordenador corroborando ou discordando do parecer. Nesse caso aqui, não vai ter nenhuma alteração, vai só aprovar e aparecendo para todos os bens também, o parecer foi gerado por cada uma das áreas, e o termo de referência, colocando o que cada área determinou para cada tipologia. Nesse caso aqui também abre a possibilidade de fazer a edição
em casos específicos, pode requerer algum item a mais, além do que está previsto no TRE padrão, ou a supressão de algum deles, então o TRE fica aberto para essa edição. E, por fim, ao clicar em analisar, aparecem aqui os pareceres de todas as áreas. Tem aqui o parecer do CNA, do DPI e do DEPAN, por se tratar de um processo nacional de licenciamento federal. Havendo a aprovação, automaticamente o TRE foi gerado. Vou voltar aqui para vocês. No perfil do consultor, fez a aprovação, ele aparece já, agora indo para o perfil do consultor. O consultor vai conseguir visualizar o TRE emitido após essa análise manual e também automaticamente esse TRE vai ser enviado para o órgão ambiental cadastrado, no caso aqui o IBAMA, e o empreendedor. Então, fica uma forma de segurança extra. E no perfil do consultor, vocês podem ver aqui, essa foi a solicitação que eu usei, com o TRE emitido, aparecendo ali. E aqui, após essa conclusão, o empreendedor ou o consultor tem uma lista dos documentos que foram gerados. A FCA é transformada em PDF e esses documentos eles são replicados lá no SEI, como vai ser mostrado daqui a pouquinho. Foi aí gerado o TRE, já pode baixar dentro da própria interface, mas vai também receber por e-mail e no TRE, prevendo, da mesma forma como foi selecionado dentro do sistema, sai o TRE para o usuário externo verificar. Então, esse processo, vocês podem ver que foi gerado o TRE, quando é emitido, ele sai com um número já de processo dentro do IFAM, e esse processo pode ser verificado no SEI. E aí, no SEI, ele aparece da seguinte forma: a ficha consolidada, todas aquelas informações prestadas pelo empreendedor no preenchimento da FCA. Esse aqui foi um PDF qualquer que eu tinha, que equivale ao ART, e o termo de referência e os pareceres de cada área. Tudo isso é replicado no SEI para garantir a transparência do processo e também para ter esse registro para além da plataforma de licenciamento. Bom, pessoal, foi isso. Obrigado a todos pela atenção e vou passar a palavra de volta para a Marina. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre, pela demonstração do sistema. Como eu disse anteriormente, a equipe de comunicação interna foi selecionando as perguntas que vocês foram fazendo no chat. E, pelo tempo, nós vamos responder apenas algumas. Tivemos muitas dúvidas técnicas, e a gente já checou a possibilidade de criar um documento com essas perguntas e respostas, que será enviado a todos, tá? Do IFAM. Lembrando também que o e-mail duvidasaipe@ifam.gov.br está ativo, e vocês podem mandar as questões por lá também. Roberto, Alexandre, eu vou lendo, tá? As perguntas que a gente selecionou, e aí a gente vai fazendo isso. Eu leio e vocês respondem, tá? A gente vai uma a uma. Então, a primeira que está aqui para mim, posso? Pode. A primeira é o seguinte. Esse aí, São Bento, tá tranquilo. Então, vamos lá. O SAIP detecta o patrimônio cadastrado no CITES. Porém, existem muitos bens conhecidos na academia, em especial sítios arqueológicos, conhecidos e notórios na região que não são cadastrados no CITES. Então, o que vai ser feito em relação a isso? Como que o sistema opera? Obrigado pela pergunta, Marina. Qual colega do IFAM que fez essa pergunta, por favor? O Ed? A gente... Selecionou... Tá bom. Bom, vou tirar aqui para ficar também na mesma metodologia e só para responder os comentários. Excelente pergunta, agradeço, não sei quem fez. Mas um sistema como esse, como eu disse, a gente não inventou a roda e tampouco deixou de ter os problemas que acometem o IFAM há 84 anos. Esses sítios que não são de conhecimento do IFAM, eles já não são de conhecimento do IFAM na análise manual. O que a gente vai ter que agora evidenciar, potencializar com o lançamento desse sistema é que a academia, para utilizar o termo utilizado pelo colega, deve, como prevê a lei, informar o IFAM de suas pesquisas e a localização dos sítios arqueológicos. Portanto,
a prioridade do CNA nos últimos anos tem sido de recadastramento, tem sido de orientar as superintendências para que seus PAs façam o recadastramento de sítios arqueológicos, só que isso é um processo, a gente não vai resolver isso do dia para a noite. Esse problema que o colega apontou, muito bem acertadamente, ele existe hoje com a análise manual. Muito provavelmente na Superintendência do Rio, de Santa Catarina ou de Minas Gerais, onde eu trabalhei, eu fazendo análise manual, muitas vezes não tinha conhecimento de sítios que colegas da UFMG tinham. E eu solicitava, mandem as fichas dos sítios arqueológicos, é importante a ficha de sítio arqueológico, é preciso cadastrar os sítios arqueológicos. Eu tenho dito que o sistema vai potencializar determinadas fragilidades, não apenas do IPHAN, fragilidades do campo do patrimônio. Essa é uma delas. Isso vai ter que ser resolvido ao longo dos anos. Esse problema ele existe hoje. Volto a reiterar. Isso não é o sistema que vai resolver. O que vai resolver é um processo de recadastramento, um processo de a campanha de conscientização que o CNA está preparando com a equipe da Ascom de cadastro dos sítios arqueológicos por parte dos pesquisadores. Basta que vejamos, por exemplo, ao colega que perguntou, esqueci o nome, o número das autorizações de pesquisa publicadas pelo Centro Nacional de Arqueologia no ano. São publicações que passam de 1.000, são 1.200 e alguma coisa, dessas um número muito, muito pequeno de autorizações acadêmicas. Então, novamente, o campo da academia, e a gente conhece pelos relatórios e pelas publicações científicas, muitas vezes eu me deparo com publicações científicas atualíssimas de sítios que foram escavados há 2, 3 anos atrás, e quando eu vou verificar no banco de dados institucionais, essa pesquisa não teve autorização do IPHAN. Enfim, eu acho que tem uma questão legal aí que eu não quero adentrar, mas o que a gente entende, eu acho que muito mais numa pegada de conscientização, é que o campo do patrimônio vai ter que, sim, passar a cooperar com a gestão do patrimônio arqueológico, fazendo aquilo que a lei obriga, que é informando ao IPHAN o cadastro dos sítios arqueológicos. E caberá ao IPHAN, por sua vez, manter esse cadastro atualizado, que é esse o trabalho que o CNA está fazendo de forma muito escorreita, de forma muito dedicada, inclusive orientando que as superintendências coloquem em seus PAs como prioritário o recadastramento dos sítios arqueológicos. Obrigada, Roberto. Eu recebi aqui no meu ponto que foi o Vinícius de Santa Catarina que fez essa pergunta. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Recebi aqui no ponto. A segunda pergunta foi feita pelo Francisco. A pergunta é a seguinte: gerado o termo de referência, o procedimento segue o mesmo, como ofícios para empreendedor e órgãos ambientais? Ou existe alguma automatização para isso? Como fica a relação SAIP e SEI? Quer responder? Alexandre Francisco perguntou. Francisco, essa automação, como eu havia falado aqui na apresentação do sistema, isso é uma automatização, sim. Quando a emissão do termo de referência, seja ele automático, seja ele manual, no momento que o termo foi emitido, ele é também automaticamente enviado para o endereço do órgão licenciador, que lá está cadastrado no SAIP, e também para o endereço do empreendedor, o interessado, assim como fica também disponível na tela do perfil do consultor ou do empreendedor lá, para que ele possa, dentro do próprio SAIP, fazer o download, e assim também, como eu mostrei, essa solicitação ela é replicada no SEI lá, com os documentos, contendo o parecer técnico, a manifestação, tudo isso vai estar assegurado lá, tanto por uma questão de transparência, para que o público externo possa acompanhar nosso trabalho, como também por uma questão de segurança jurídica nossa também, de ter tudo lá bem registrado. É isso, espero ter respondido. Obrigada, Alexandre. Mais uma pergunta do Felipe Borel. No caso dos bens materiais, serão levados em conta os bens que possuam processos de tomamento em instrução, em fase de elaboração dos estudos, mas antes de entendimento favorável ao tombamento? Eu não sei. Unidunité. Na regra hoje que foi colocada no sistema, a regra desenvolvida pelo DEPAN, o departamento responsável pelos bens tombados,
foi colocado dos bens que têm cadastrados no CICSG. Então, acho que quem pode ter esse esclarecimento melhor também sobre o que compõe o CICSG é o departamento, mas o CEP ele vai puxar do que está no CICSG, o que foi determinado, o que entrou no CICSG foi uma determinação ali do DEPAN, assim como para outras áreas, cada área, o DPI para os bens registrados determinou os seus critérios e o CNA determinou os critérios para o patrimônio arqueológico. Então, se o bem estiver presente no CICSG, ele vai ser puxado. Hoje, como funciona o sistema é assim. Se ele não tiver, todos os bens têm no CICSG pelo menos um ponto, então, estando lá, vai ser contabilizado, vai ser criado as RP, e aí, tendo poligonal de tombamento de entorno, essas poligonais acho que serão usadas para a leitura do sistema. Me permita uma complementação. Essas linhas de corte, apenas uma complementação, o Alexandre acho que já esclareceu, essas linhas de corte, por assim dizer, elas também estão estipuladas na instituição normativa, tá? Por exemplo, processo devidamente instruído, então a gente vai deixar isso ainda mais claro em portaria, o que para efeitos do sistema está sendo considerado processo devidamente instruído, quando tem CLT, aquelas coisas todas que são as regras do DEPAN. Mesma coisa com relação ao patrimônio imaterial. Quando tiver um pedido de registro devidamente instruído, para efeitos de sistema, o critério adotado para fins devidamente instruídos será tal. Porque esses critérios, eles são fundamentais para permitir uma periodização da ação do IPHAN, porque senão, vamos dar um exemplo, qualquer cidadão pode solicitar um tombamento de um bem ou um registro e entrou hoje de tarde, hoje de manhã, 9 horas da manhã, um pedido de registro ou um pedido de tombamento, evidentemente que isso não será imediatamente considerado no SAIP. Como não é hoje, volto a alertar, eu sei que toda novidade causa sempre um estranhamento, é natural o estranhamento, é natural a resistência, e a gente está aqui para isso. Se a gente não tivesse em pandemia, sem dúvida alguma, eu, Alexandre e talvez Larissa estaríamos rodando o país para fazer reunião com o superintendente, Ministério Público, órgão ambiental, para diminuir dúvidas e esclarecer o sistema. Isso faz parte do processo. Mas determinadas questões que estão sendo colocadas, elas já não acontecem hoje. Portanto, é fundamental compreender que, como eu disse, o sistema ele não vai resolver fragilidades que estão institucionalizadas no campo do patrimônio há 84 anos, assim como ele não irá dar conta de questões dessa ordem. Um pedido de registro que entrou ontem será considerado? Não será, porque também já não na análise manual. Existe uma regra de corte na própria instituição normativa que já está publicada há 6 anos. Só para complementar. Só complementando sua fala, porque, por exemplo, o processo de tombamento, quando a gente tem um tombamento provisório, aí sim ele passa a ser cadastrado, ser considerado até para questões de licenciamento, né? Então, acho que é isso que o Roberto comentou, e esse sistema é muito importante na medida que ele traz para a gente, vai trazer para a gente cada vez mais dados, onde estão os gargalos, onde o IPHAN pode atuar ali de forma ativa para a gente corrigir e melhorar cada vez mais a atuação do IPHAN por meio do cadastramento dos dados no CICSG e tudo mais. Então, é nesse sentido. Obrigada, Alexandre, Roberto e Larissa, pelos esclarecimentos, né, em relação a essa pergunta. Uma última, se a gente tiver um tempinho, Vamos lá. da Silva Martins, porque tiveram muitas, viu, gente? Muitas perguntas. Que bom, ficamos muito felizes com o interesse institucional e até externo em relação àquilo que o IPHAN está fazendo e ao sistema. E aí, eu acho que uma também que apareceu bastante foi o seguinte: serão fornecidas maiores diretrizes para análise manual dos técnicos, casos em que o empreendimento já está construído e etc. Sim, excelente pergunta. Em paralelo a todo esse processo de desenvolvimento do critério, a gente tem orientado os departamentos e tentado auxiliar nesse sentido para a criação dessas orientações de análise manual. Algumas que são basilares, que são principiológicas, que são condições essenciais de análise, que são aspectos, digamos, condição sine qua non para um parecer técnico, elas constarão da portaria que irá ser publicada para efetivação do SAIP, perdão. Ou seja, as regras essenciais para análise manual estarão, inclusive, na portaria. Mas, para além disso,
a gente tem exortado que os departamentos, e temos auxiliado alguns departamentos nesse sentido, de novo, por uma questão de amadurecimento institucional, o CNA está um pouco mais à frente nesse processo, em criar parâmetros e orientações para essas análises manuais, que, por sinal, também é outro aspecto que independe do sistema, né? Essas análises elas são fundamentais para balizar o processo de tomada de decisão dos técnicos do IPHAN em nível nacional, independente do sistema de avaliação de impacto ao patrimônio. Então, isso será assim, respondendo objetivamente, isso está no planejamento e será assim executado. A questão é que os departamentos, como vocês bem sabem, têm também outras atribuições, eles todos estão muito empenhados, mas eu peço um pouquinho também de calma e paciência, porque o pessoal, tanto do DEPAN, do CNA e do DPI, eles não pararam o que eles estão fazendo para se desenvolver o SAIP. O SAIP é mais uma atribuição, mais uma tarefa que o IPHAN está desenvolvendo para dar uma resposta melhor à sociedade. Mas isso está no radar, sim. Outro comentário, foi mais um comentário que surgiu bastante, foi em relação ao número das notas técnicas, dos processos do SEI também citados por vocês, e a gente pode passar isso tudo no documento que a gente vai fazer, né? Que, enfim, porque realmente foram muitas perguntas e a ideia é que a gente consiga compilar todas e responder, dando essa devolutiva a todos os participantes. Bom, eu acho que foi isso, né? Acho que foi muito bacana, durou mais tempo do que a gente pensou a princípio. Então, nós gostaríamos de agradecer a todas e todos pela presença, pela interação durante a live. Nós tivemos mais de 300 pessoas assistindo. A nossa ideia é que tenhamos cada vez mais momentos como esse no IPHAN. Agradeço a presença da Larissa Peixoto, a Roberto, ao Alexandre, pelas apresentações, pela demonstração do sistema, a toda a equipe da Ascom, ao coordenador da Ascom, Ricardo Petenar, ao Mário Baltar, que está aí dando todo o apoio técnico, que nos deu todo o suporte, e especialmente a equipe de comunicação interna também, que estava aí a todo tempo online. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração final. Parabenizar a iniciativa, agradecer. Eu acho que tem, como o Roberto comentou, muitas pessoas interessadas em contribuir, então isso é muito bom para a instituição. E relembrar que esse é um processo de evolução, é um sistema que permite melhorar cada vez mais a nossa população, então vai ser muito bom, vai dar mais transparência, a gente vai conseguir detectar gargalos para a gente cada dia mais aprimorar essa gestão. Parabéns a todos envolvidos, ao CNL, ao CNA, ao DEPAN, ao DPI também, à DPA, à CGTI, principalmente, porque sem a TI a gente não tinha nem começado, né? Grande Adriano. E muito menos terminado essa evolução. E isso eu acho que essa digitalização do IFI, né, dos nossos procedimentos. Isso é uma tendência e é hoje uma demanda tanto do Ministério da Economia quanto dos órgãos de controle. Então, eu acho que é muito normal também a gente ter muitas dúvidas, isso é muito normal, e a gente está aí para isso, os especialistas, né, que a gente está aí para, já estão colocando os especialistas aí, estão aí para isso, para tirar todas as dúvidas, deixar todo mundo muito confortável. E lembrando que a cada dia a gente pode aprimorar mais o sistema prever esses, como é que chama quando a gente faz outra versão? Atualizações, sem né? dúvida. Então, é o início. Muito obrigada para todos. Parabéns, viu, Roberto, Alexandre, pelo trabalho. Ascom também, nossa grande parceira aí, que está muito tecnológica. Muito. Gente, é isso. Muito obrigada. Lembrando que o e-mail está ativo, dúvidasaipe, só passar a moto, dúvidasaipe@ifan.gov.br. A equipe da CNL tem acesso a esse endereço, a essa caixa, e vai responder as perguntas também. A gente também vai produzir esse documento, tá bom? Muito obrigada e até logo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Valeu. Parabéns. Valeu.